Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma análise sobre a obra de Parmênides, esse grande filósofo pré-socrático. Vamos dividir em 5 tópicos, fica o convite para você conhecer mais sobre Parmênides, uma breve análise. Mas antes vamos começar aqui fazendo uma introdução, né? Qual é a principal tese filosófica de Parmênides? Parmênides defende que o ser é uno, eterno e imutável, e que o não ser não pode existir. Para ele, tudo o que realmente existe é permanente e a mudança é uma ilusão dos sentidos. Essa ideia inaugura a ontologia, o estudo do ser. Por que Parmênides rejeita os sentidos como fonte do conhecimento? Porque os sentidos nos mostram um mundo em constante transformação, o que contradiz sua tese de que o ser é imutável. Parmênides afirma que apenas a razão pode levar ao conhecimento verdadeiro, pois os sentidos enganam e nos fazem acreditar em coisas que não são. E a terceira coisa da introdução é como Parmênides se opõe a Heráclito, né? Se é que há de fato essa oposição. Bom, pois bem, Heráclito acreditava que tudo está em fluxo constante. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, né, diz Heráclito. Já Parmênides, por outro lado, afirma que a mudança é impossível, pois implicaria que o ser se torna não ser, o que é logicamente inadmissível. Assim, ele propõe uma realidade estática e eterna. Veja, vamos então já introduzir aqui a ideia de Parmênides. Parmênides foi, podemos dizer aí, o inaugurador dentro da filosofia, porque já havia essa, digamos assim, essa intuição dentro de uma visão teológica, mas na filosofia, pode-se dizer, o Parmênides é o inaugurador de uma visão metafísica. Né? Pois por que metafísica? Porque transcende a pura materialidade. Né? Se você usar os seus 5 sentidos, sobretudo a visão, né? Através da observação direta da natureza, você vai confiar o seu raciocínio a partir estritamente daquilo que você toca, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, ou seja, da empiria, né? Você chegará às conclusões de Heráclito, de que tudo flui, tudo está em constante transformação. Basicamente, é a ideia de quem observa, por exemplo, a morte de uma planta e diz ali se encerra o fim do ser. Né? Ali não há mais o que pensar, ele virou pó, se integrou à natureza, acabou, não há mais vida. Né? No entanto, o Parmênides ele vai intuir algo diferente, ele vai desacreditar da empiria, desacreditar, vai dizer, em ilusão dos sentidos, e vai começar a usar a razão para se opor aos sentidos, explicando o que, pela lógica, aquela observação da plantinha morrendo, ela é uma ilusão, porque, na verdade, o ser, uma vez que ele exista, ele só pode eternamente continuar existindo sempre. Pois, uma vez que a ideia de não existir não tem cabimento na natureza, é isso que ele põe. O que acontece seria a transformação das energias, vamos dizer assim, mas não haveria jamais a extinção da entidade ser. Né? E, portanto, ele inaugura também a ontologia, que é o estudo do ser, e a visão metafísica dentro da filosofia. Então, ele é o primeiro aí racionalista, vamos dizer, o primeiro que rejeita os sentidos, né? Se torna cético em relação aos sentidos. Não há necessária oposição, porque, de fato, ele não desacredita que os sentidos ofereçam a transformação como resposta. Né? Não há essa negação por parte de Parmênides. Então, eu sou um pouco crítico em relação a essa visão de oposição entre Heráclito e Parmênides. Não há uma verdadeira oposição, há um apego a maneiras diferentes de se depreender a realidade. Né? Então vamos ver aqui. O primeiro item, o ser é e o não ser não é. Este é o princípio fundamental da filosofia de Parmênides. Ele argumenta que apenas o ser existe, verdadeamente é cognoscível. O não ser é impensável, inexistente. É aquela ideia de que a gente te dá aí 10 minutos para você tentar pensar no que seria o não ser, né? O não existir. E se você pensar em tudo preto, você está pensando numa tela preta. Então essa tela preta existe, é um pensamento não é o não existir. O não existir seria impensável, essa é a ideia. Essa dicotomia radical estabelece uma ontologia monista,
onde a realidade última é una, indivisível e imutável. Qualquer coisa que implique mudança, movimento ou multiplicidade é relegada ao reino das ilusões ou da opinião, da doxa, né? Então, assim, que se oporia aí à episteme, né? Que seria o conhecimento propriamente dito. A doxa seria a pura opinião, segundo os gregos. A ideia de Parmênides é que as mudanças elas ocorrem apenas no plano da empiria, apenas no plano do que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Mas ela não diz respeito, ela não atinge a essência do ser. Isso vai ter uma enorme repercussão depois de filósofos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e a posteriori também nas visões, todas as visões teológicas, sobretudo do monoteísmo. Vamos falar aqui então, o segundo item, a via da verdade, a via da opinião, né? A verdade aqui como aletheia e a opinião como doxa, né? Ele não botou episteme, botou a aletheia. Parmênides distinguia drasticamente entre duas formas de conhecimento. A via da verdade é alcançada pela razão, pelo raciocínio, pela lógica dedutiva, revelando a natureza imutável e una do ser. A via da opinião é baseada nos sentidos e na aparência, levando às percepções enganosas de mudanças, movimentos e pluralidade do mundo. Para Parmênides, apenas a razão pode nos conduzir à verdadeira compreensão da realidade. Veja lá, na modernidade a gente vai ter algo parecido com a deflagração do pensamento racionalista moderno, sobretudo com Descartes, Leibniz e Spinoza, né? Seria digamos, o paralelo que a gente faz aí da modernidade com a antiguidade. Atributos do ser. Parmênides descreve o ser com uma série de atributos lógicos necessários decorrentes de sua natureza fundamental. Ingênito e imperecível, né? Se o ser tivesse um começo, teria vindo do não ser, o que é impossível. Da mesma forma, não pode deixar de existir, pois para onde iria? Para o não ser que não existe. Então, se admite-se que o não ser simplesmente não existe, não se pode haver nem começo nem fim. Algo que vai, digamos, ter confluência aí também com o Eclesiastes, que já foi tratado aqui, vou deixar um card para você ver na obra, a ideia de eternidade e infinitude, né? Não pode haver começo se não há fim, não há começo, seria se depreender que existe um estado de nada absoluto, né? Uno e homogêneo, o ser é indivisível e não possui partes ou diferenciações internas. Qualquer divisão implicaria a existência do não ser entre as partes. Então, da onde vem a ideia de que o ser é uno e homogêneo. Cara, isso vai ter muita ligação com o taoísmo, tá? Eu não vou entrar nesse ponto aqui. Imóvel e imutável. Qualquer movimento ou mudança implicaria que o ser deixaria de ser algo e passaria a ser outra coisa, o que envolveria o não ser. Então também ele rejeita a ideia de mutação das essências. A mutação vai ocorrer apenas no plano das aparências. Veja, a oposição dele com Heráclito não diz respeito às aparências. Ele concorda que a aparência das coisas muda, senão ele seria louco, não é o caso. Ele reconhece que as transformações acontecem, ele só diz que aquilo não é a realidade, o que você está vendo não é a realidade. É apenas a transformação das aparências e não da essência. Completo e perfeito. O ser não carece de nada, pois qualquer falta implicaria a existência do não ser como aquilo que falta. Bom, vamos agora para o quarto item. O impacto e legado. A filosofia de Parmênides representou uma ruptura radical com o pensamento pré-socrático anterior, que se concentrava na explicação da mudança e da multiplicidade do mundo natural. Sua ênfase na lógica e na metafísica do ser influenciou profundamente filósofos posteriores como Platão, com sua teoria das formas, Zenão, com seus paradoxos sobre o movimento, Parmênides, bom, entre outros, né, entre Aristóteles, que fez a metafísica, né, de Aristóteles, e muitos outros. Parmênides é considerado um dos fundadores da metafísica ocidental, introduzindo a distinção crucial entre a realidade inteligível e o mundo sensível, né? Exatamente, entre o racionalismo e o empirismo. Sua insistência na unidade e na imutabilidade do ser desafiou as explicações cosmológicas anteriores e abriu novas avenidas para a investigação filosófica sobre a natureza fundamental da existência. E agora vamos para o item 5, a impossibilidade do devir, do vir a ser, que é a base da filosofia de Heráclito.
Dada a natureza imutável e eterna do ser, Parmênides argumentava que o devir, ou o vir a ser, a mudança e a geração de novas coisas, é uma ilusão dos sentidos. Não é que ela não ocorra, é que ela é uma ilusão. Se algo começa a ser, teria que vir do não ser, o que é impossível. Da mesma forma, se algo deixa de ser, teria que se tornar não ser, que não existe. Portanto, a mudança que percebemos no mundo sensível são apenas aparências superficiais que não afetam a realidade fundamental do ser. Então ele vai começar a mostrar que o ser humano não consegue depreender a essência das coisas, ele apenas depreende a aparência com os seus sentidos. Vamos para duas questões que eu vou te oferecer aqui, duas questões a respeito de, para você fixar, questões de fixação do conhecimento a respeito de Parmênides. Bom, então vamos para as duas questões a respeito de exercício de fixação sobre Parmênides. Bom, primeira, questão número 1. Qual é a principal tese filosófica de Parmênides? Letra A. O mundo é composto por elementos em constante transformação. Letra B. O ser é uno, eterno e imutável. O não ser não pode existir. Letra C. O ser é múltiplo, mutável e perceptível pelos sentidos. Letra D. O conhecimento verdadeiro vem da experiência sensorial. Escreva aí no campo dos comentários a resposta. E vamos para o número 2. Questão número 2. Por que Parmênides rejeita os sentidos como fonte confiável do conhecimento? Letra A. Porque os sentidos revelam verdades absolutas sobre o mundo. Letra B. Porque os sentidos são limitados e não captam o mundo espiritual. Letra C. Porque os sentidos são superiores à razão na busca pela verdade. Letra D. Porque os sentidos mostram um mundo em constante mudança, o que contradiz a imutabilidade do ser. Bote aí sua resposta no campo dos comentários e vamos para a indicação dos livros indicados, a bibliografia indicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Parmênides. Antes, porém, fica o convite para que você conheça aqui no campo de descrição, leia o campo de descrição do vídeo e conheça os nossos cursos oferecidos na Hotmart. Estaremos sempre atualizando o que possível quando lançarmos novos cursos aqui no campo de descrição. Além disso, o convite para você conhecer a R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace aqui no Brasil. E o Google Workspace, que é essa plataforma com multisserviços que incluem aí um leque enorme do portfólio de produtos, vão de nuvem a conversa, chat, né, com registro, transcrição do que foi conversado em tempo real, oferecimento de planilhas, parte de conversas à distância, como eu falei, né, reuniões, arquivamento em nuvem de documentos digitais, e-mail. Então convido você que é dono de empresa ou que quer tornar o seu negócio mais profissional, célere e seguro, a conhecer o portfólio de produtos oferecidos pela R4, que vai intermediar a sua relação com o Google da melhor forma possível, de forma mais célere, né, e personalizada. É isso aí. Gente, para finalizar, então, vamos trazer indicação hoje aqui de 4 livros para quem deseja se aprofundar em Parmênides. Né? Todos esses livros estarão aqui nos comentários, eu deixarei um link deles disponibilizados, nosso link de associados da Amazon. Fica o convite para que você adquira por meio desses links, de forma a nos ajudar aqui nos custos, sem que isso acarrete nenhum acréscimo ao preço final para você, né, usuário. Então são obras de fundamental relevância para quem quer conhecer o Parmênides. A primeira obra é a do próprio Parmênides sobre a natureza. Fica o convite aí para você adquirir essa obra e conhecer diretamente os escritos de Parmênides. A segunda obra é de Karl Popper, um dos grandes filósofos contemporâneos da ciência, né? Fala O Mundo de Parmênides, né? Karl Popper falando sobre Parmênides, O Mundo de Parmênides. A terceira obra é de Platão, né? Do próprio Platão, que vai ser um dos influenciados aí por Parmênides. A obra se chama Parmênides, né? De Platão. E, por fim, a última obra é do Heidegger, Martin Heidegger, falando de Parmênides, né? Que é o outro grande filósofo do estudo do ser, né? Da ontologia. E sim, veja, o Parmênides é alguém que vai ser, aí podemos dizer, inaugurar o otimismo ontológico, né? Porque
Por que otimismo? Porque a principal base de discussão na ontologia é justamente a morte. Quando você observa a morte e rejeita o que os seus olhos dizem, os seus sentidos afirmam, você de certa forma rejeita a própria morte, você rejeita o sentido de morte, o fim, a finitude. Você dá uma ideia de metafísica, de transcendência. Você inaugura essa ideia de transcendência através de Parmênides. Ele vai ser um dos primeiros otimistas e que vai ter uma repercussão enorme, influenciar Sócrates, Platão, Aristóteles, toda a filosofia da Idade Média, todos influenciados por esse otimismo ontológico, que vai acabar vindo a ser rompido lá na modernidade com os positivistas e o pessimismo, que vai se arrastar pela modernidade e se pronunciar, sobretudo, em filósofos como o Schopenhauer, e o Nietzsche também. É isso aí, gente, que é onde serão resgatados aí o Heráclito, Enfim, tá aí. Falar em Heráclito, fica o convite para você assistir o próximo vídeo, que será justamente do Heráclito, essa outra via de interpretação da realidade, do ser, O próximo vídeo imperdível, o filósofo que vai influenciar diretamente aí pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, entre muitos outros. Todo o positivismo vai nascer aí do Heráclito. Gente, é isso aí. Fica o convite imperdível. Eu te vejo lá nesse próximo vídeo.